pães exatamente iguais. O que muda é só a cestinha. Essa aqui é uma cestinha da Toque Stock, eu paguei R$19. E essa aqui é uma cestinha da Baneton Brasil. Eu paguei, se não me engano, 50 e poucos reais. 59, uma coisa assim, já não me lembro mais, tá? O que acontece, as massas são exatamente iguais, mas eles tendem a, né, ocupar o espaço da cesta. Por isso que não é legal a gente usar cestas que sejam muito grandes, porque por mais que o pão tenha sido bem trabalhado, se a cesta for muito grande, ele vai ter uma tendência a esparramar e a ocupar o espaço da cesta. Vê que esse aqui deu uma esparramadinha mais do que esse aqui, tá bom? Então, vamos lá colocar o pão pra assar, tá? Aí embaixo, pessoal, normalmente eu coloco ou farinha de arroz, ou sêmola ou fubá, por uma razão muito simples, eles têm pontos de fumaça mais altos que o da farinha de trigo e evita que o seu pão fique com aquele cheirão de queimado no fundo e eu gosto mais, tá bom? Então, ou sêmola, ou farinha de arroz, ou fubá fino, tá bom? Ó, que cestinha bonitinha. Eu tô usando aqui uma touquinha, mas quem não tiver essas touquinhas pode utilizar uma fraldinha de boca, um paninho de algodão. É importante que seja um material que não solte nem fiapo, né? Nem tinta. Ó, então meu pão tomou o formato que tomou a cestinha. Por isso que o tipo de cestinha que a gente usa é importante, tá? Você vê, ele ficou abaulado como é a minha cestinha. Aqui em cima eu coloquei farinha de trigo só para enfeitar, tá? E eu, quando faço o teste, faço sempre o mesmo corte. Aqui hoje vou fazer o corte com um riscador novo, que chegou de presente pra mim aqui, da TKS. E ele tem várias posições de corte, tá bom? Essa aqui é a angulação que eu gosto. Vou dar uma molhadinha na lâmina. Vou transferir o pão pra dentro da panela. Gente, quando vocês estiverem cortem dentro da panela, que é mais seguro, tá bom? Aí, vamos lá, fazer o corte. Coloquei a lâmina aqui, inclinei e vim arrastando. Uma lâmina bem afiada é a parte principal de um bom corte. Ah, Cris, eu ouvi dizer que a lâmina tem que ficar inclinada. Tem. Mas se você tiver uma lâmina cega, você não vai conseguir fazer inclinação nenhuma. Então, uma lâmina bem afiada é a primeira parte do sucesso do corte do nosso pão, tá bom? Eu gosto de cortar dos dois lados, meu gosto pessoal, tá bom? Aí, aqui vou fazer desenho. Desenhos são só enfeites, gente. Não tem nenhuma função os desenhos, tá bom? Eles são só mesmo enfeites. Se você não tá seguro de cortar seu pão, não faça desenhos, porque você tá perdendo o seu tempo, deixando a sua massa esparramar, se você não tá sabendo fazer, né, os seus cortes direito ainda. Então, não faça cortes, nem desenhos, se você não estiver seguro, tá bom? Pronto, então fiz aqui desenho, corte, toda a frescurinha que tem de direito, um pouquinho de água na tampa e fechar. Le Cocotte é uma panela muito frágil, ela não veda direito, então a gente na terapia do pão encontrou essa solução que agora toda a internet já conhece. A gente fecha como se fosse um marmiteiro, tá bom? Agora eu vou levar pro forno e volto. Não saiam daí. Pronto. Forno comum, forno 250 graus. Forno da minha casa, certo? Ah, Cris,
Cris, mas eu não tenho um riscador como esse. Eu não posso fazer de outro jeito? Pode, eu vou pegar aqui uma lâmina. Vamos voltar aqui, que eu tenho a minha caixinha de Pandora aqui. Todos os tipos de riscador que eu já ganhei de presente ou que eu já comprei. Tem um monte de modelo. Mas, gente, se vocês não têm esses acessórios, não tem problema. Porque o que vocês mais vão precisar é disso aqui, ó. Uma boa lâmina de barbear, tá? Nova, tá, gente? Eu não uso a mesma lâmina de barbear mais do que 4 vezes. É 2 de um lado, 2 do outro e é isso. E aqui agora vamos cortar esse pão. Vocês vão ver como é que ele tá mais estruturado. Mas é exatamente a mesma receita, exatamente a mesma massa. A diferença foi só o cestinho. Porque qualquer cestinho serve, né, pessoal? Mas não vamos nos iludir de que é a mesma coisa. Eu falo que serve, mas eu não falo que é a mesma coisa. Ó como o Banetton estrutura melhor a nossa massa. Então, assim, qualquer cestinho vai servir. Mas o Banetton eu gosto mais. A massa fica bem mais estruturada. Tá bom? Então, vamos lá, transferir para a panela. Volto a dizer, a Le Cocotte é uma panela que não precisa pré-aquecer, ela funciona super bem em temperatura ambiente. E aqui uma boa lâmina, umedecida com água ou com óleo. E aí firma bem a sua mãozinha. Abre aqui um pequeno corte, o primeiro tem que abrir. Aí você inclina a sua lâmina e desliza. Aqui ainda bem embaixo a gente corta, tá bom? Ah, mas eu acho que não cortei direito. Parece que não entrou tudo que eu queria. Então eu volto com a minha lâmina lá e refaço aqui um pouco mais do meu corte. Eu gosto de cortar os 2 lados do pão, para que ele dê aquela abertura dos 2 lados. Tá bom? É só uma questão de gosto pessoal. Tá bom? E aqui a gente vai fazer desenhos. Desenhos. E mais desenhos. Lembrando que os desenhinhos são só decorativos. Tá bom, pessoal? Os desenhinhos não interferem no resultado do seu pão. Desenhos são só enfeites. Tá bom? Então é isso aí. Tá feito. Agora panela, vapor na tampa, vapor não, água a temperatura ambiente, desculpa. Vai fazer vapor lá dentro do forno. E os pregadores de papel, que na panela cocote, como eu falei, é necessário, tá bom? Senão tem escape de vapor e o resultado do seu pão não vai ficar lindão, tá bom? Então, vou levar pro forno e volto pra... Vamos ver juntos como é que tá aqui o nosso pão. Vamos lá ver. Lembrando que aqui é farinha Globo no cestinho mais folgadinho. Ó, abriu bem, né, pessoal? Tá bom, ó? Aí eu vou fazer uma coisa aqui que parece que as pessoas nunca viram isso, mas eu vou fazer porque eu acho muito legal, que é o duplo corte, né? É, por exemplo, aqui, ó, que eu ainda acho que quero que a minha massa abre mais. Então, eu venho aqui, ó, e dou uma cortada a mais na minha massa, proporcionando uma abertura
maior aqui. Eu posso fazer do lado de cá também, tá? Eu sei que vocês nunca viram isso. A grande maioria das pessoas não faz isso. Eu não faço sempre, mas eu tenho feito ultimamente, porque isso tem ajudado muitas pessoas a terem uma abertura melhor nos seus pães. Tá bom? Então a gente faz isso aí e devolve lá pro forno para ver se a nossa massa se arreganha um pouco mais. Pronto, vamos tampar novamente. Então esse aqui foi aquele que ficou mais esparramado, porque a cestinha era mais esparramada, tá bom, pessoal? Então a massa ela tomou conta do espaço da cestinha. Agora vamos ver o outro que ficou no panettone. Vamos lá. Ver esse aqui que ficou no panettone. Tô precisando de uma luva dessas novas. Essa eu trouxe de fora, mas ela me ajuda muito. Olha lá, tá vendo? Ó? A gente também pode fazer aqui o duplo corte, tá? Como é o duplo corte, eu vou dar mais uma cortadinha aqui, ó, pra ajudar esse pão a se abrir mais. É, minha gente, pode. Nunca ninguém falou pra mim que não podia. Eu faço. Tenho feito aqui várias vezes pra turma ver que é possível. Eu aprendi isso, gente, fazendo o panetone, na abertura, né, da capinha do panetone. E eu pensei, por que não trazer esse recurso para o pão? E aí passei a fazer isso no pão. E aí, recentemente, descobri que no Japão as pessoas fazem essa técnica também. E eu não sabia que dava para fazer no pão, mas agora eu faço sempre. É um reforço, né, no corte. E tudo bem. E eu não me sinto mal por causa disso não, tá, gente? Vou levar pro forno e volto pra tirar mais dúvidas, tá bom? Vamos olhar. Ah, olha só. Vocês viram como valeu a pena a gente refazer o corte, ó? Ele abriu mais aqui ele abriu bastante, ó que lindo. Né? Aí agora, pra gente não ter nenhum problema de queimar o fundo, é uma dica que eu sempre dou pra quem me acompanha aqui, né? Eu coloco, pra não queimar o fundo do pão, ó, que já chegou numa cor boa, eu coloco uma pedra refratária, tampo e aí volto ao forno, tá bom? Ó, que lindão. Olha como ele se abriu todo, tá vendo, gente? Como vale a pena fazer aquele recorte. Ó como ele abriu. É que a luz não tá ajudando, né? Mas eu gosto, ó. Abriu bem. Voltar pro forno. Vamos colocar uma pedra embaixo também. Essa é uma dica que eu sempre dou. Tá vendo, ó? Se for ficar mais, vai queimar, né, pessoal? Então, colocando uma pedra embaixo, ajuda a não queimar o bumbum do pão.